Eliane Ribeiro. Estamos de volta com mais alguns esclarecimentos. Antes de mais nada, Shabbat Shalom, né? Nós estamos em pleno Shabbat. Iniciou o pôr do sol de hoje. E queria dizer para vocês que não sabem, né? Eu trabalho sempre à noite. Então eu acordo à noite, ou à noitinha. Eu acordei agora, 10 e pouco, aí nós tomamos um café ou uma janta, como você quiser chamar, e conversando com a Eliane, né, nós estamos falando a respeito de profecias, né, para variar um pouquinho. E surgiu um assunto interessante que nós gostaríamos de estar levando, né? Conversando, é um bate-papo, tá? Não é um estudo. É um bate-papo onde, obviamente, estaremos falando apenas para aqueles que já têm a capacidade de ligar as coisas. Não é aquele estudinho mastigado, né, que vocês estão acostumados a ter da gente. Não. Eu nunca mais vou fazer isso. Nós vamos falar coisas, unir coisas, porque a interpretação da palavra nada mais é do que quando o Pai nos ajuda a unir as coisas. Um acontecimento há 6.000 anos, um acontecimento há 2 dias, e a gente acaba se inteirando, né, do que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu queria iniciar dizendo o seguinte: para quem assistiu ao último vídeo que eu fiz, até estava sozinho, eu falei sobre Eliseu. E essa história de Eliseu, né, ela abriu, vamos dizer, como eu digo, né, fez com que começassem a cair fichas de uma série de outras coisas. Coisas essas, né, que já falamos milhares de vezes, mas que eu sei que você não crê. Porque uma pessoa que crê nisso que nós vamos estar falando hoje, não brinca com isso, não brinca com aqueles que o Pai chama, porque vai se dar mal, né? Veja, não é não é coisa de padre, né? Mas é assim que funciona. Então nós estamos falando sobre que a profecia sempre acontece da mesma forma. O desenrolar é parecido. Se nós formos prestar atenção, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, houve a destruição lá, por quê? Porque chegou num ponto de extremo pecado, né? Vamos por assim, contra o Criador. Tudo o que acontecia na cidade era contra. Eu não vou dizer o que principalmente, porque eu não sei ainda, né, o que eles vão considerar ofensivo. E eu não quero que não vá ao ar. Porque está uma frescuragem aí, né, quer dizer, com a chegada do comunismo, que a verdade não vai poder ser dita, né? Mas nós vamos tentar driblar isso e mostrar a si mesmo a verdade. Bom, eu acho que falar em Sodoma já te lembra alguma coisa. Sodomia. Se você sabe o que é sodomia,
você vai entender por que eu estou dizendo que nós estamos num momento onde tem muito a ver com Sodoma. Tá? Ainda não totalmente, porque ainda existe pessoas que têm um pouquinho, vamos dizer assim, ainda, né, de, como que fala, moral. Se não, já viu. E voltando ao assunto do Ezequiel, aliás, é Ezequiel, eu queria lembrar que o Pai não faz acepção de pessoas. Ou seja, quando nós vemos Eliseu sendo perturbado por aquele bando de rapazes, ele não fez acepção. Ele matou 42 rapazes. Tem gente que usa, né? Não faz acepção de pessoas para dizer que ele vai salvar todo mundo. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, que não adianta você ser rico, não adianta você ser bonito, não adianta você ser feio, não adianta você ser branco, amarelo, verde, vermelho, preto, para lá. Enfim, o que tem que ser feito, será feito. Não importa se para bem ou se para mal. Ele não olha o que é a pessoa. Se é um castigo que ele tem que dar, ele vai dar. Se é uma bênção, ele vai dar. De acordo com a justiça dele. Exatamente, porque tudo que acontece ocorre devido a ele ter permitido que ocorresse. Então ainda tudo é de acordo com a justiça dele. Aliás, se você deixar alguma coisa na sua vida, né, acontecer sem ser dentro da justiça dele, sem ser dentro do que a palavra ordena, você já está fora. Assim, tá? Você pode discordar o quanto você quiser. Mas você tem que se lembrar do seguinte: você não vai estar discordando de mim, não vai estar discordando de mim. Você vai estar discordando do que ele colocou em sua palavra, do que ele tem como certo. Como eu citei no último, tem a lei que se o seu filho fizer algum mal e permanecer nele e não aceitar a demonstração, que você o leve para fora do arraial e o mate atirando pedras. É mal para você isso? Para mim já não é. O que você acha disso? Não tem. Como a gente sempre diz, a justiça do Pai ela é justa, mas quem a compreende são só aqueles a quem o Pai dá mesmo, né? A compreensão. Por quê? Hoje, por exemplo, vamos comparar os dias de hoje. Esses filhos que não honram os pais, que desrespeitam, só escutam o que a turminha na linha horizontal fala. Se na vertical eles não têm respeito nenhum. Ou seja, na vertical seria pai, mãe, avós, né? Os mais velhos. Não aceita a educação que vem na vertical. Então, por quê? Porque foi deixando, né? Ah não, criança não pode isso, não pode mais educar os filhos. Então eles tomaram conta, virou
hoje pôr um filho no mundo é pôr um monstrinho no mundo, porque o que vem acontecendo com essa inversão de valores acabou dessa forma. Então, se deixa uma criança, esse filho lá dentro, a palavra diz sempre que temos que cortar o mal de dentro do povo. Aí você vai e permite que os filhos desobedeçam, aí vai servir de exemplo para o outro, aí fica impune e aí continua assim. É duro você pensar, eu tenho que matar meu próprio filho? Com certeza, mas você está cortando o mal pela raiz, né? Aqui não vão dizer que a gente está aqui instigando as pessoas a sair matando os filhos. Hoje, a parte do plano que nós estamos vivendo é para ser essa bagunça mesmo, né? O Pai conduziu para isso. Mas a lei deve ser cumprida. Educa teu filho desde a meninice, desde a mais tenra idade. Por quê? Para depois você não ter problemas, né? De mais tarde, de uma pessoa que não tem valores, né? E prejudica o todo. Observe aí, até me lembrei agora, né, que teu pai me lembrou da passagem, né, do jovem que retorna ao lar, né? É muito clara, né, ali, isso que ela estava falando. Esse rapaz com certeza foi criado dentro das normas especificadas pelo pai. Mas isso não quer dizer que ele tenha, como se diria, absorvido esse conhecimento. O irmão dele ficou com o pai. O irmão dele ajudou ao pai. O irmão dele praticou junto com o pai aquilo que o pai o ensinou, que foi, é claro, ensinado ao pai pelo pai de todos. Então, num dado momento, esse jovem volta. Por que ele volta? Simplesmente porque ele estava na pior? Não. Ele tinha outras alternativas. Inclusive, ele poderia ser uma pessoa egocêntrica, ele poderia ser uma pessoa que não iria se dobrar perante o pai, né, voltando. Mas ele volta porque, na verdade, o texto que ele falou, na íntegra, ele diz o seguinte: ensina teu filho desde pequeno que ele se lembrará na velhice. Então, não é você ensinar teu filho na infância que fará com que ele tenha uma adolescência dentro das regras. Mas provavelmente ele terá um tempo adulto ou um tempo já de mais velho, retornando àquelas raízes que de uma forma ou de outra cresceram, né, fazendo com que ele pudesse crescer com o tempo. Aliás, né, é muito comum as pessoas dizerem que o tempo, né, que o tempo faz com que tudo ocorra. Na verdade, o tempo, então, vamos dar o apelido de Ru, porque é ele que faz com que todas as coisas ocorram. Ele amadurece, né, aos poucos. Como disse Shaul, né, um planta, outro rega, mas só o pai faz crescer. Então, por mais que eu, que Eliane, falemos aqui para você alguma coisa,
Com certeza, vocês podem ter a certeza de que nem eu nem ela cremos que você vai crescer por escutar. Mas nós cremos sim que se você escutar e começar a dar ouvidos, o Pai continuará esse serviço. Mas voltando, né? Porque nós já estamos indo distante daquilo pelo qual nós sentamos aqui, né? Como eu falei no começo, a profecia, ela sempre ocorre como se fosse uma repetição. Aliás, a humanidade existe dessa forma. Por exemplo, a partir do momento em que você chegar à conclusão, se o Pai lhe der essa conclusão, e você observar que esse papo de que a humanidade existe há 6.000 anos é papo curado, de que existiu muita gente antes, tá? Você vai perceber que os povos, principalmente aqueles que lideravam, né, os impérios, sempre tiveram uma história parecida. Outro dia eu assisti a um vídeo de geopolítica onde a pessoa, embora um comunista, ele soube explicar direitinho como foram, né, os grandes, vamos dizer, dominadores, né, as grandes nações, as potências, desde o início do século, ou seja, o início do milênio, do sexto. E sempre ocorreu o quê? A ascensão, aí começa a surgir algum outro que vai também tendo a sua ascensão. Esse aqui entra em estagnação e vai caindo enquanto esse aqui vai subindo até tomar o seu lugar, né? E se nós formos observar, isso ocorreram dezenas ou centenas de vezes nos últimos 6.000 anos. Por que eu digo os últimos 6.000 anos? Embora eu saiba que 6.000 anos é muito pouco, eu também sei que foi a partir daí que começou a existir essa comunhão com o Pai. Ou seja, como a gente sempre fala, né, nós estamos em plena criação. Nós não estamos pós-criação. Como diz Daniel em seu livro, quer dizer, ele não, né? Na verdade, o homem que estava ali, o mensageiro falando com ele diz, quando Daniel lhe pergunta, mas eu não entendi nada do que eu escrevi, o que quer dizer isso? E esse homem diz para ele, Daniel, sela esse livro, ou seja, enrola, né? Porque ela é feita em pergaminho ou pele de animais, enrola, sela, selar era colar, fechar. Porque você vai descansar, ou seja, ele ia dormir, né? Ou, em outras palavras, ele iria morrer, iria se passar muito tempo, e então
ele iria ser ressuscitado, né, chamado, para receber o galardão. Então, observem, Daniel escreveu de coisas que faltava tanto tempo para acontecer, e ele escreveu por volta do ano 550, daquilo que eles chamam de antes da Era Comum, ok? Faltando 550 anos, por exemplo, para o nascimento do Mashiach. Se você estudar o livro de Daniel e as profecias, você vai entender o porquê que eu digo isso, né? Atrás das 40 semanas. Então, ele não sabia sobre o que ele estava escrevendo. E, na verdade, ele estava falando sobre essa subida, o início de outra, a descida de várias civilizações. Não é isso? Isso. Nós estamos exatamente nesse momento, não é, meus irmãos? Ou vocês acham que o que está acontecendo não tem nada a ver com as profecias passadas? Sobre o que está acontecendo, por exemplo, o que você vê? Bom, eu vejo as coisas assim, de forma bem mais acentuada, né? De forma bem mais forte, mas acontecerem. Por quê? Porque o Pai, ele usa, as pessoas falam tem os acontecimentos espirituais. Não tem nada espiritual, gente. É tudo aqui na Terra, né? Tudo é com a humanidade, tudo é para e com a humanidade que acontece. Então, ele levanta e desce, como o Sérgio está falando, as nações. Para que isso? Porque cada um tem um papel aqui a se cumprir, da profecia. Então, quando ele derruba um e levanta o outro, é porque aquele outro, ele preparou aquele outro povo para cumprir determinado papel nessa etapa da profecia. Agora, porque aquele país ou não o outro, aí, né? Na verdade, né, a gente observa, quando se fala em geopolítica, o porquê disso, né? Porque ele mesmo encaminha as coisas de forma a que determinadas áreas fiquem mais no alto, determinadas áreas afundem. Tem os castigos também, né? Sim. Tem o fato dele derrubar uma nação e acender outra, né? Aquela que levanta é para dominar e castigar até a outra, né? Não só o fato de cair, mas também ser dominada, aquela que caiu, né? E assim por diante. Então, isso vem se repetindo, né? Ao longo do tempo. Dessa 6.000 anos. Observem, nós temos visto hoje um país que após a Segunda Grande Guerra, porque se nós formos falar em grandes guerras, nós sempre tivemos, mas não mundiais. Ou seja, todos contra todos, ou todos contra um, não importa. Se envolve, segundo um conceito da ONU, se envolve mais de 5 nações que são
parte da ONU contra um sexto ou contra um outro qualquer que também faça parte, vamos dizer, já se torna guerra mundial. Por que a primeira e a segunda foram guerras mundiais? Primeiro existia a Aliança das Nações. Depois fundaram a ONU. A ONU tem 5 países que são os líderes perpétuos, ou seja, que não tem que votar todo ano para que eles continuem. E é interessante ver que entre esses líderes estão Estados Unidos e Rússia. Nessa guerra que nós estamos vendo aí, que começou em 2011, nós chegamos a ter 12 membros da ONU envolvidos. Nessa que começou em 2011, nós vimos, não uma vez só, nós vimos a Rússia, né, encarando os Estados Unidos na Síria. Você pode perguntar para mim, mas como, cara, os Estados Unidos dois estavam juntos? Não. Isso é o que você pode ter escutado na Rede Globo. Mas não é assim. Mas como não vem ao caso agora, eu não sou um repórter, eu não sou nada disso, eu estou aqui para falar para vocês a respeito, né, da profecia estar sempre se repetindo. Então vamos entrar agora um pouquinho atrás, para ser mais exato, há 2000 anos atrás, quando houve então o nascimento de Yahushua HaMashiach. Ele fez, na verdade não foi ele que fez, né? O Pai mostrou a ele, e ele falou, porque ele não escreveu nada. Quem escreveu por ele foram aqueles que o seguiam. Ele diz claramente que sobre a volta, ou sobre a vinda, né? Porque na verdade a primeira vez ele não veio, ele nasceu aqui, né? Esse papo de que ele veio tem tudo a ver com o erro. Então, essa vinda dele, que ainda não ocorreu ele vir, ocorreu ele nascer, perguntam a ele, né? E quais serão os sinais da tua vinda? Veja, eles estavam na frente dele perguntando quais seriam os sinais da vinda dele. Olhe na sua Bíblia, não está escrito quais serão os sinais do seu retorno. É sua vinda. Não é estranho? É a mesma coisa do que eu virar para a Eliane e dizer, então, quando você chegar, e ela está aqui do meu lado. Entende?
Então ele diz que uma das coisas é que não seria levado a palavra, a verdade, né? Não evangelhos, mas a verdade, a todas as cidades de Axuru antes que ele voltasse, ou antes que ele visse, né? Voltar, tá vendo? É que a gente ouve tanto isso que acaba parecendo verdade. Observe, quando a gente fala, né, lá em Apocalipse, você lê e vê lá sobre quando chega o Mashiach, não está escrito o retorno, está escrito a vinda. Se você perguntar para um judaizante, para um judeu, e disser a volta do Mashiach está distante, ele vai olhar para você e vai dizer que volta. Eles estão aguardando o quê? A vinda. Embora, né, a gente sabe que em outros campos eles estão bem perdidos, mas para esse exemplo a gente pode utilizar até o que eles dizem porque está certo. É a vinda. Da outra vez ele não veio, ele nasceu. Então, ele lá no Monte, né, das Oliveiras, olhando para Jerusalém, perguntam a ele, e quais serão os sinais da tua vinda? Ele vai falando várias coisas, até que em determinado momento ele diz, mas tudo isso que eu falei tem que ocorrer. Mas então virá um tempo em que vos perseguirão. Com quem que ele estava falando? Com quem? Com os 12 ali, né? Com os discípulos dele. Bom, não se sabe se era realmente 12, né? Mas... Não, eram 12. Mas só que a gente não sabe, porque ainda nem existia a tribo de Efraim, não tinha aparecido ali. Eles estavam em diáspora. Então, como eu acredito, também não existia nem a tribo de Arudá totalmente. Então, independente, pode ter certeza que ali a maioria, com exceção de Shaul, que diz, eu sou hebreu de hebreus. Quer dizer, ele se coloca numa posição diferente dos demais. Nós vemos Tiago começando seu livro dizendo: essa carta é para as 12 tribos que estão perdidas. Agora, nós sabemos que ele fazia parte de uma tribo que estava ali. E que por ele ser irmão de Yahushua HaMashiach, e tinha que ser de Yahudá. Isso é ponto pacífico. Assim como é ponto pacífico que nós sabemos que quando o povo que tinha sido levado para a Babilônia por Nabucodonosor retornou, grande parte deles
ficou em Babilônia, fazendo com que houvesse o quê? Uma grande diáspora naquela época também. E nós sabemos que é por isso que está escrito que tanto a tribo de Arudá quanto a tribo de Efraim subirão juntas para Jerusalém. Mas voltando, o que você quer dizer até agora? Bom, até aqui a gente está demonstrando que as coisas as profecias vão acontecendo a seu tempo, né? Mas sempre tem uma forma que elas acontecem que se repete, né? Que é a ascensão de um povo, cai um, levanta o outro, e aquele povo, ou para castigo, ou porque realmente alguma razão sempre tem, né? Segundo a vontade do Criador. E assim vai acontecendo. Mas vocês podem observar que cada vez está mais próximo, né? O tipo de acontecimento nos demonstra a proximidade do retorno do Mashiach. Da vinda. Desculpa, o boato é tão grande. Da vinda dele aqui, né? Para estar entre nós novamente. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção, né? Que cada um, por mais parecido que seja, as pessoas, mas isso já aconteceu, agora acontece de novo, e daqui a pouco muda de novo, e não sei o quê. Não é assim, né? Não vai acontecer e depois repete de novo, e uma coisa sem fim. Vocês observem, cada acontecimento desse sobe e desce de poderes, o Pai usando nações, pessoas, levanta uma pessoa da onde a gente menos espera e coloca ele lá e fazendo, né, tudo que é atrocidade, igual aqui no Brasil, por exemplo, né, vamos citar numa situação menor. No Brasil ele levantou pessoas aí que a gente nem sabia que existia, e está em destaque, né, brigando ou pelo bem ou pelo mal, as pessoas estão aí, mas sempre realizando coisas, fazendo com que dando sinais da proximidade da vinda do Mashiach, né? Então, por exemplo, nós vemos que hoje o assunto sobre a internet, os programas, né, que tem na internet, os vídeos, é geopolítica. E todos afirmam que o próximo que vai estar lá em cima é a China. Na verdade, ela já está. É que a mídia é mentirosa. Mas ela já está, né, acima da grande potência hoje, né? Se diz. Afirma acima, aliás, do que qualquer outra potência do Ocidente. Mas isso não significa que dela partirá o governo único de que tanto se fala. Não. Essa nova ordem mundial será justamente a vinda de Hamashiach para assumir o comando. E para que isso ocorra, falta muito pouco. A menos que você esteja completamente por fora do que está acontecendo no mundo
ou até mesmo no seu quarteirão, em relação ao que está escrito na palavra, você vai notar que nós estamos, sabe, à beira dos acontecimentos. Cada coisa que você escuta sobre geopolítica, você percebe duas coisas muito fortes. O aumento do que é contra a lei, o aumento da falta de fé, o aumento da falta de conhecimento e, principalmente, o aumento dos eu acho. Eu gosto de assistir muitos vídeos por dia. Eu nem assisto mais filmes, eu assisto só vídeos. Por quê? Primeiro porque eu gosto de ficção científica. E o que está acontecendo no mundo é praticamente isso. Ok? Segundo, porque o que eles dizem é exatamente o que diz a palavra. Sim, nós teremos um governo único. Eles só não dizem, porque não sabem, não foi dado a eles ver, que esse governo único é de Hamashia. Então, eles estão falando coisas que são reais. Sim, como a redução populacional, né? A profecia bíblica diz de 2/3 exterminados. E fazendo as contas, a gente já ouviu isso aí, né, várias vezes, que todo mundo chama de teoria da conspiração, né? Esse tipo de assunto, mas a redução populacional existe, né, na cabeça. Por quê? Porque eles estão chegando na conclusão, ou o pai está levando eles à conclusão de que a Terra não vai mais suportar, tanto é que tem gente querendo ir para Marte, né? Tem gente... Musk que diga, né? Querendo já colonizar outros planetas e proporcionar uma forma de vida em outro lugar, porque a Terra está esgotando, segundo eles, os recursos, embora seja muita mentira, né? Como efeito estufa, esse papo furado todo. Então, tá assim, né? Essa coisa toda rolando aí, e a gente precisa, né, estar atento a isso tudo. Porque a profecia diz, né? 2/3 da humanidade irá perecer. E no que ele diz também, no aumento do que é contra a lei. Tudo conspira contra o ser humano. Né? Tudo que está acontecendo virou em prol de extermínio. Não é assim? Sim. O crime mata, a gente vê as estatísticas aí, né? Tantos mortos por ano, ou por mês, ou morreu tantos, né, disso ou daquilo. As doenças, o que mais? As consequências. Né, as consequências de determinados tratamentos, né, que eles chamam de tratamentos, entre aspas, né, de prevenção, de cuidados da saúde, que estão contribuindo para isso. E bastante contribui, né? E assim por diante. As guerras, essas são, né, muito claro aí para todo mundo ver, que solta uma bomba ali e mata não sei quantos, isso é imediato, né? E assim por diante. Então, o aumento do que é contra a lei, o pecado, por exemplo, essas doenças que são transmitidas
são as DMTs, né? Já há muito tempo estão aí matando, né? Houve um auge aí, né, da AIDS, por exemplo, nos anos 80, né, 90, que matou bastante gente, porque segundo eles não tinha cura ainda, né? Eles soltaram o vírus aí e não tinha cura, e assim por diante. Então tudo conspira hoje contra a vida na humanidade. Por quê? Porque está tudo poluído. É como diz na própria escritura, o mal tem que ser extirpado. O pai ama o pecador, mas odeia o pecado. Ué, então por que as pessoas estão morrendo, né? Porque o salário do pecado é a morte. Está escrito assim. Então, a limpeza é a morte, porque como todo mundo diz, morreu, acabou. Sim, perecem os pensamentos, as ideias, né? Se fluía muito pecado daquela pessoa que morreu, acabou, encerrou ali, né? E assim por diante. Então, a terra tem que ser purificada, mas não da forma que essas pessoas dizem por aí, né? De todo mundo ficando bonzinho. Não, isso não, né? vai Despertando o lado bom das pessoas, como tem campanhas aí, seja mais legal, seja mais não sei o que, isso não vai existir, né? É porque não é assim. Esse seja mais legal é ilegal perante a palavra. Sim. Porque não há um só bom, vai ser só falsidade, né? Entendeu? Por exemplo, só o fato das pessoas dizerem para você que você deve respeitar a opinião do outro já é um desrespeito à palavra. A verdade. Entendem? Porque opiniões, né, podem ser certas e podem ser erradas. Opinião é uma coisa que sai da própria pessoa. Aí, independente dela estar certa ou errada, você tem que aceitar? Como é que é isso? O nosso pai diz: sede santos, sede separados. Shaul diz: se alguém vier lhe trazer alguma lição, alguma palavra que não tenha a ver com o que nós estamos falando, que seja destruída essa pessoa. Os próprios seres humanos, quando alguém comete um crime que eles chamam de crime hediondo, tem países, em outros lugares, não no Brasil, né? Mas em outros lugares tem a pena de morte, né? Ou seja, extirpa aquela pessoa, porque chegou num ponto que não tem conserto para ela, né? Então a solução é extirpar da face da terra. É como dizem, né, que aqui no Brasil ainda não tem pena de morte, porque senão só ia morrer pobre. Será? Na China. Na China, se um deputado, um senador, um governador, um prefeito, sei lá, praticar alguns atos, né, do fulaninho que esteve lá há pouco tempo, estaria morto. Em outros países eles ficariam sem as mãos. Percebem? Né? Então, a justiça só vai ocorrer quando houver a catástrofe. Não antes. Então, quando Hamashia disse que nós estaríamos falando dessa palavra, mas que não conseguiríamos alcançar todas as cidades de Ashuru, ele não está falando da Judéia. Como nós sabemos, existem pessoas no mundo inteiro, assim como foi prometido a Abraão, que são descendência de hebreus. Porque senão, aquilo que você acabou de citar aí, um pouco para trás, que Yahudá e Efraim subiriam, iriam juntos, né? Entende?
para a Terra, de volta para a Terra. Então, na verdade, as terras que nós não vamos conseguir alcançar, apesar de não ser lá só eu e a Eliane, mas deve ter um monte de gente aí fazendo a mesma coisa que nós, é o mundo inteiro. Cada ilha, cada continente, onde houver gente, onde houver ser humano, faz parte de Axuru hoje. Por quê? Porque lá tem descendência de Abraão. Na verdade, tudo isso que nós falamos surgiu porque nós estamos conversando a respeito, né, dessa questão. Porque se você for pensar que essa palavra será pregada em todas as cidades da Judéia, quantas vezes ela já não foi? Até o final do primeiro século, do 6.000 ano, já tinha sido. Ele já estava, inclusive, fora. E o Mashiach disse, primeiro vá à casa de Israel, depois a Samaria e depois até os confins do mundo. Ele já estava nos confins do mundo conhecido na época, o mundo talvez existente, né, para eles. É só você ler as viagens que Shaul fazia com Barnabé, depois se separaram, etc, etc. Então, isso já foi feito. Aí entra o porquê de nós estamos falando que vai ser refeita as coisas. Observe, não vai fazer 10 anos, 15 anos que tem crescido esse movimento de Techuvá. O que é o movimento Techuvá? Quando verdadeiro, é a palavra sendo levada verdadeiramente a vários lugares. É a pessoa voltar às antigas veredas. Entendem? Então, quando o Mashiach disse que ele não viria, que não daria tempo para que nós avisássemos ou visitássemos todas as cidades de Axuru, ele não quis dizer Judéia. Ele quis dizer cada cidade onde tenha descendência de Abraão. Mas nós já estamos fazendo isso. A ordem para matar as pessoas já começou há muito tempo. Os 90%, 92% dos Illuminati equivale a 2/3. Se formos colocar como se fôssemos 8 bilhões de seres humanos. Bom, eu me despeço, querendo que você pense nisso. Muita gente vai achar que eu falei abobrinha, que eu fiquei aqui perdendo tempo. O que eu posso fazer? Eu tenho que correr todas as cidades. Diz que tem que correr todas, não fazer as pessoas entenderem. Não, isso nunca foi dito, né? Porque nós não fazemos nada disso. Não somos nós que fazemos as pessoas entenderem. É o próprio Pai que dá às pessoas o poder de entender. A visão.
Eu me despeço desejando um Shabbat Shalom. Deixo com a Eliane, Alexandre. Eu deixo com a Eliane a palavra. Eu vou me despedir também, porque a gente não quer que fique assim muito longo, né? É que as pessoas têm preguiça. Embora a gente não tá nem aí, se não quiser assistir, vai do interesse que o Pai coloca no coração, né? Então, mas eu vou me despedir mesmo assim e até a próxima. Espero que alguém possa absorver alguma coisa disso que foi. Esse é o caminho.